Olá, queridos! Que bom estar aqui com vocês para mais uma reflexão do Evangelho do dia. Oro para que o Senhor continue derramando suas bênçãos sobre cada família que nos acompanha. Se esta palavra tocar vocês, compartilhem para que mais pessoas sejam edificadas. E não esqueçam de deixar o seu joinha no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A palavra hoje é sobre quem realmente reconhece Jesus e quem se recusa a reconhecer. Vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, tem algo impressionante nesse texto. Os primeiros a declarar publicamente que Jesus era o Filho de Deus não foram os discípulos, nem os doutores da lei, nem os líderes religiosos. Foram os demônios. Eles sabiam exatamente com quem estavam lidando. Tremiam diante da presença de Jesus. Enquanto muita gente olhava para ele e via apenas o filho de José, o carpinteiro de Nazaré, os demônios enxergavam o Filho eterno do Pai. E aí está o paradoxo que nos incomoda. O inferno reconhece Jesus, mas muitos corações humanos não reconhecem. Os demônios sabiam que ele era o Santo de Deus, mas os fariseus acusavam Jesus de blasfêmia. Os espíritos impuros se submetiam à sua palavra, mas os líderes religiosos tramavam sua morte. Essa contradição continua viva no nosso tempo, né? Quantos ainda hoje reduzem Jesus a simples mestre moral, a um profeta qualquer, a um homem sábio da história? Quantos, mesmo batizados, vivem como se ele fosse apenas um detalhe cultural e não o Senhor da vida? Se os demônios reconheciam, por que tantos homens não reconhecem? A resposta está no orgulho humano. O mal sabe que não pode vencer Cristo e por isso treme. Mas nós, na nossa soberba, pensamos que podemos viver sem Deus? Que podemos redefinir a moral? Que podemos reescrever a verdade? Vivemos num tempo em que muitos zombam de Cristo, desprezam sua igreja, ignoram sua palavra. Não por falta de sinais, não por falta de testemunhos, mas porque admitir que Jesus é o Filho de Deus significa reconhecer que ele é o Senhor. E isso exige conversão, humildade, renúncia. Mas tem outro ponto. Os demônios reconheciam Jesus, mas não se convertiam. Sabiam quem ele era, mas continuavam contra ele. Isso nos ensina algo essencial. Não basta saber sobre Jesus, é preciso segui-lo. Muitos hoje conhecem orações de cor, já ouviram pregações,
já leram trechos do Evangelho, mas esse conhecimento não transformou a vida. Como os espíritos impuros, sabem quem Ele é, mas não obedecem. Fé verdadeira não é apenas informação, mas transformação. É dobrar os joelhos diante de Cristo e dizer: Tu és o Filho de Deus e és o Senhor da minha vida. Talvez o maior drama do nosso tempo não seja a perseguição aberta, mas a indiferença. Muitos não rejeitam Jesus explicitamente, apenas deixam Ele de lado. Não zombam dele, mas também não o colocam no centro. Jesus é reduzido a uma tradição de infância, a uma lembrança cultural, a um nome usado em momentos de dificuldade, mas não é reconhecido como Filho de Deus que governa a vida. E essa indiferença é ainda mais trágica que o ódio, porque ao menos os demônios sabiam com quem estavam lidando. Muitos hoje tratam o Cristo vivo como irrelevante, como se não tivesse nada a dizer. Este Evangelho nos provoca com uma pergunta essencial: quem é Jesus para nós? Apenas uma figura histórica? Apenas um consolador em momentos de dor? Apenas um mestre de palavras bonitas? Ou realmente o Filho de Deus, Senhor da nossa vida, centro das nossas escolhas? A diferença está aqui. Os demônios sabiam quem Ele era, mas permaneceram contra Ele. O verdadeiro discípulo não apenas reconhece, mas se submete, obedece, ama e segue. Mas como colocar isso em prática hoje? Examinando se nossa fé não é apenas superficial. Perguntando nas nossas decisões: Jesus é Senhor de fato ou só um detalhe? Reconhecendo que cada área da nossa vida precisa estar sob a autoridade de Cristo, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso tempo, as nossas escolhas. Naquele dia, os demônios gritaram: Tu és o Filho de Deus, e obedeceram à sua palavra. Mas a pergunta não é apenas o que eles viram ou disseram. A pergunta é: o que nós fazemos com essa verdade? Porque reconhecer Cristo sem segui-lo é viver como os demônios, saber quem Ele é, mas continuar contra Ele. O chamado do Evangelho é mais alto. Não apenas reconhecer, mas crer, obedecer e entregar a vida. Que o Senhor nos livre da indiferença e do orgulho que não se curvam. Que possamos reconhecer Jesus não apenas como os demônios reconheciam, sabendo quem Ele era, mas como verdadeiros discípulos, entregando a nossa vida a Ele. Vem, Espírito Santo, quebra o nosso orgulho e a nossa indiferença. Faz-nos reconhecer Jesus como o Senhor da vida, não apenas da boca para fora, mas do coração para dentro. Oremos. Senhor Jesus, perdoa quando te reconhecemos apenas da boca para fora, mas não entregamos nossa vida. Liberta-nos da indiferença que te trata como irrelevante e do orgulho que não se curvam. Quebra em nós toda a soberba que pensa poder viver sem ti. Que não sejamos como os demônios que sabiam quem eras tu, mas permaneciam contra ti. Ensina-nos a te reconhecer não apenas como Filho de Deus, mas como Senhor da nossa vida, centro das nossas escolhas, autoridade sobre tudo que somos. Amém. Que Jesus se revele a ti não apenas como Filho de Deus, mas como Senhor da tua vida. Que te livre da indiferença e do orgulho que resistem à sua autoridade. Que o Espírito Santo transforme teu conhecimento sobre Cristo em verdadeira submissão a Ele. E que Maria interceda por ti. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se hoje você entendeu que não basta reconhecer Jesus, mas é preciso segui-lo, entregue sua vida de verdade a Ele.
Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a levar esta palavra para mais corações que precisam reconhecer Jesus como Senhor. Tenha um final de semana abençoado, fique sempre com Deus. Cristo é tudo, fora dele, nada.